aqui é a Cris da Óculos Academy e é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana para a gente falar do teu inglês. E hoje a gente vai falar do Roadmap, que são os segredos para você falar inglês melhor e mais rápido. Bom, primeiro é importante a gente entender por que a gente precisa falar inglês, né? Se você mora aqui em Londres ou se você mora em qualquer outro lugar do mundo, muito provavelmente você já passou uma situação em que você precisou falar inglês. O inglês, além de ser essencial para o mundo dos negócios, é a língua oficial em mais de 60 países. Além disso, de tudo que você pesquisa na internet, 50% está em inglês. Quase 2 bilhões de pessoas no mundo falam inglês como primeira ou como segunda língua. A semana passada, a gente falou dos 4 pilares do inglês: o listening, o speaking, o reading e o writing, e nessa ordem. Então agora que você já sabe das Golden Rules, está na hora da gente saber qual que é o roadmap para a gente falar inglês com fluência, naturalidade, de uma maneira mais fácil e mais rápida. Existe um estudo do professor Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, que diz que a gente comunica através da nossa linguagem corporal, da cor da nossa voz, e só 7% da nossa comunicação é feito através de palavras. 55% é a linguagem corporal e 38% é a cor da nossa voz, ou seja, a entonação que a gente dá para aquilo que a gente está falando, nosso entusiasmo, a nossa alegria quando a gente fala. E o roadmap que a gente está trazendo aqui hoje para vocês é o mapa da fluência, para você falar inglês melhor e mais rápido. E a primeira pista do roadmap é o contexto. As palavras não vêm isoladas, elas vêm sempre dentro de algum contexto. E para o adulto fica mais fácil perceber esse contexto porque a gente já tem mais ou menos uma noção dos vários contextos que se apresentam no nosso dia a dia. A gente já viveu vários contextos ao longo da nossa vida e a gente consegue meio se situar dentro daquele contexto. Quer ver um exemplo? Imagina que você está viajando e você está num contexto de aeroporto. Quais as palavras que vão ser usadas dentro daquele contexto? Normalmente você vai usar gate, ticket, boarding pass, passport, luggage, last call for your flight. Então, essas palavras, elas compõem o contexto de um aeroporto. Agora, se você for entrar num contexto de business, por exemplo, você vai ter um outro contexto. As palavras vão falar sobre, sei lá, results, graphs, charts. Maybe you're going to talk about your budget, about your forecast. E se for um contexto de entrevista? Aí você vai falar da sua vida, você vai falar da sua trajetória profissional. You're going to talk about your professional career. Bom, então toda vez que você estiver falando inglês, percebe em que contexto que aquele inglês está acontecendo e quais as palavras que vão vir acompanhando aquele contexto. Bom, a pista 2 do roadmap é que 40% do inglês vem do latim. E isso vem da história, gente. Na Inglaterra, os povos originários falavam o inglês. E aí vieram os romanos com o latim. E nessa época, o latim era a língua do clero, da nobreza. Então é interessante a gente perceber que o brasileiro já fala um inglês muito sofisticado. Então é interessante a gente perceber que brasileiros ou latinos já têm uma grande vantagem na hora de falar inglês. 40% do inglês vem do latim e alguns linguistas dizem que até mais de 40%, principalmente quando a gente usa a linguagem acadêmica. A terceira pista do roadmap é que a gente se concentre nas palavras que são 80-20. O que é isso? São 20% de todas as palavras que existem no vocabulário, elas correspondem a 80% de tudo que é falado na língua inglesa. Aqui eu tenho um livro que foi impresso em 1911 e esse livro ele traz o vocabulário básico da língua inglesa. Aqui estão as 6.000 palavras mais comuns da língua inglesa que acabam representando 80% de tudo aquilo que é dito. Hoje em dia a gente não precisa mais de um livro. Eu gosto de ter livro porque eu adoro um bom livro de referência. Mas a gente não precisa ter o livro. A gente pode procurar na internet e perceber quais são as palavras mais comuns da língua inglesa. Bom, e já que a gente está falando de vocabulário, essa é a quarta pista. Muita gente tem medo de falar inglês porque acha que não tem um bom vocabulário. Pois é, mas e se eu te disser que se a gente estudar a forma das palavras, que é chamado de morfologia, a gente consegue adicionar milhares de palavras ao nosso vocabulário. E aí, só para puxar um gancho do português, sabe quando a gente coloca um prefixo ou um sufixo numa palavra e a gente modifica essa palavra, transformando essa palavra em mais uma palavra? Pois é, isso também acontece na língua inglesa. E se a gente for pensar que cada palavra se transforma lá em 5, 6, às vezes até 10 novas palavras, a gente vai ter um vocabulário exponencial. Uma outra pista para aumentar o teu vocabulário é a gente se concentrar nas palavras que são cognatas, ou seja, aquelas palavras que vêm do 40% do latim que a gente já sabe, sem precisar fazer nada, sem nem precisar estudar inglês. Essas palavras são aquelas que são iguais numa língua e na outra. Mas a gente só tem que tomar um cuidado. Existem também os falsos cognatos, que são aqueles false friends, ou seja, são aquelas palavras que parecem com português, mas elas não têm nada a ver com o significado que a gente atribui a elas no português. Por exemplo, o verbo pretend, ele não tem nada a ver com pretender. O verbo pretend, a tradução dele seria fingir. Olha só o problema que isso pode dar na nossa comunicação. A palavra resume, por exemplo, ela não é
você resumir alguma coisa. Essa aí é summarize. E a gente usa o resume quando a gente quer voltar em algum lugar que a gente parou. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você dá aquela pausa para fazer uma pipoca, e aí quando você volta, aparece lá na tela da sua televisão. Would you like to resume or would you like to go back to the beginning? E aí o resume é voltar onde você parou. Um outro falso cognato é o actually, que não significa atualmente. O actually significa na verdade. Assim como esse que eu dei o exemplo, tem outros vários e outros tantos que a gente precisa prestar atenção. E é isso que a gente vai estar vendo aqui no decorrer das nossas temporadas aqui no London News Channel. Ah, e lembra que no episódio anterior eu falei do uso ativo e do uso passivo do nosso inglês? Pois é, a gente vai lembrar que ativamente a gente vai conectar com o nosso speaking e com o nosso writing, porque a gente precisa pôr o nosso input criativo quando a gente está falando e escrevendo. E para melhorar o ativo, a gente precisa trabalhar muito no passivo do nosso inglês. Então bora lá, escutar bastante inglês, trazer o inglês para sua vida, aumentando o tempo de exposição ao idioma, você consegue melhorar o seu inglês muito mais rápido. E ler também, né? Deixa o seu feed de notícias em inglês, porque isso vai ser um reminder para você estar sempre estudando inglês e sempre melhorando aquele inglês que você precisa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar é que tipo de inglês que a gente precisa. Então, de repente, uma pessoa que está indo só viajar, ela precisa daquele inglês mais para turismo, né? Aquele inglês, eu diria até mais básico, né? Para pedir alguma coisa no restaurante, para passar na imigração. Porém, a sua necessidade pode ser uma necessidade para fazer negócios em inglês, para fazer apresentações em inglês. De repente, você está morando, por exemplo, aqui no Reino Unido, em Londres, e você precisa falar inglês para garantir melhores oportunidades profissionais. Bom, e se esse é o seu caso, você tem que tomar muito cuidado com o accent e com a pronunciation. Por quê? Porque existem 3 tipos de inglês aqui na Inglaterra. Um é aquela linguagem mais correta, mais pausada. Essa linguagem a gente chama de received pronunciation. É a pronúncia lá da realeza, né? É quando você fala todas as palavras pausadamente, bem pronunciadas. Esse é o inglês da rainha. E aí tem o estuary English, que é aquele inglês das pessoas que tiveram mais oportunidade, de repente, de frequentar uma educação formal, ou é aquele inglês mais polido, mais educado. E aí a gente tem o inglês Cockney, que é aquele inglês mais cheio de gírias, mais cheio de expressões. E esse inglês é o que a gente fala de jungle English, né? Que as pessoas falam e a gente às vezes não entende nada. Bom, e tem também os accents, né? Existe aquele mito que muita gente inclusive me pergunta, falando, ah, mas você ensina o inglês americano, você ensina o inglês britânico. Na verdade, gente, inglês é inglês. E não tem essa de só accent britânico ou americano. A gente tem accents de nativos ao redor do mundo inteiro e a gente tem os accents das pessoas que falam inglês como segunda língua. E tá tudo bem, desde que o seu inglês seja claro, polido, educado. Ah, uma outra coisa que a gente precisa perceber, que faz parte do roadmap, são as traduções e interpretações. Então, muitas vezes a gente quer traduzir uma palavra e a gente vai pensar só numa nuance de significado. Porém, tem palavras que elas têm várias nuances de significado e aí a gente precisa perceber e a gente precisa interpretar essa palavra. E aí vai depender o quê? Do contexto, vai depender de que palavras que ela está acompanhada. Então, é importante a gente perceber isso também. Uma outra pista do roadmap é a gramática. Gente, não dá para aprender uma língua sem saber o mínimo de uma estrutura gramatical. Então é por isso que a gente vai estar também abordando assuntos de gramática para você encaixar a gramática no seu inglês do dia a dia. E aí a gente vai pensar se aquela palavra é um verbo, como é que aquela palavra está se comportando, se ela é um substantivo, ou seja, está dando nome para alguma coisa, se é um adjetivo, está dando uma qualidade para alguma coisa ou alguém, né? Ou se é um advérbio que está dando aquela qualidade para o verbo. E tantas outras coisas aí da gramática, né? Interjeições, ordem das palavras, conditionals. Bom, tem uma infinidade de coisa para a gente aprender. Bom, uma outra coisa que eu gosto de concentrar na hora que a gente usa o roadmap são as collocations. Como eu falei para vocês, as palavras elas vêm dentro de um contexto. E normalmente a gente usa palavras que gostam de vir juntas. Então, por exemplo, se eu vou estudar preposição, eu estudo preposições dependentes. Quer ver um exemplo? Listen to, talk about, speak with, e não para por aí. Tem também os idiomatismos, que são as expressões que a gente usa no dia a dia, e são expressões onde as palavras, elas têm o costume de aparecer juntas. Isso a gente chama de chunks de linguagem, ou seja, são pedaços de linguagem que ajudam a gente a comunicar. Por exemplo, se você for oferecer alguma coisa para alguém, would you like? Esse would you like, ele já vem junto e você vai sempre usar o would you like para oferecer alguma coisa para alguém. Bom, esses foram os exemplos do mapa da fluência, o roadmap, para você falar inglês mais rápido, de uma maneira mais fluente e sem ficar perdendo tempo com coisas que não são importantes para o seu inglês
principalmente quando você está no começo, quando você está num nível intermediário. Quando você está avançado, aí provavelmente você já vai estar curioso para a língua e aí você já vai estar buscando todas essas informações no seu dia a dia. Bom, mais uma vez quero agradecer pela sua audiência, agradecer a London News pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e não esquecendo que essa coluna está sendo feita com a ajuda da Óculos Academy, Inglês para Brasileiros, um programa que eu idealizei com muito carinho, trazendo o inglês de uma maneira totalmente diferente, usando a programação neurolinguística, o coaching, a psicologia positiva e a hipnose. Sem contar os métodos tradicionais de aprendizado do inglês. Então fica antenado, a Óculos Academy e a London News Channel, trazendo inglês para você toda semana. Então eu sou a Crisley Leonel, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente e a gente volta semana que vem. E na semana que vem a gente vai falar dos modal verbs e por que muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas acham que nós somos mal educados na hora de falar inglês. Por que será, hein? Talvez está faltando usar os modal verbs. Então, na semana que vem, a gente vai aprender como não ser mal educado em inglês, ok? Então, a gente se vê na próxima semana. Bye! Bye!